Olá, aventureiros e aventureiras! Eu tô aqui para contar histórias para vocês com o Trovador Bazera, ou Bazara, como vocês preferirem chamar. A gente não é forte, a gente não é rico, mas a gente tem história para contar e o que não falta é história nesse Ragnarok. Então eu vou começar contando como é que se formaram as cidades, mas para isso eu tenho que começar antes, que é a Gênese, como formou o mundo do Ragnarok, que é esse lugar onde a gente joga. Tudo começou nesse abismo aqui que vocês estão vendo, que é o Ginnungagap, um abismo fundo sem luz, circundado de vapor. Ao norte fica Niflheim e ao sul ficava Muspelheim. Muspelheim é uma terra de fogo, enquanto Niflheim é uma terra de escuridão e frio e água, né? E o que aconteceu? O condensamento do calor que vinha do sul com o frio que vinha do norte formou uma camada de gelo no fundo do abismo que deu origem a um gigante, que era o gigante Ymir. Sim, o mesmo gigante do coração de Ymir. Ymir, ele era o senhor desse local todo, né? E ele teve filhos. Os filhos deles eram outros gigantes. E para alimentar essa tropa toda, ele criou uma vaca que era Audhumla. É uma vaca que dava leite para eles e comia, se alimentava ali do gelo salgado. Ela ficava lambendo o gelo. Um dia, essa vaca encontrou um homem dentro do gelo. Não me pergunte como, não estou aqui para explicar, só para contar. E esse cara era o Buri. O Buri se relacionou com uma donzela gelada, né, que era a filha lá de Ymir, né? Teve uma nova raça de seres que eram os deuses, né? E dentre esses deuses tinha Odin. Olha aí. Então, o que aconteceu? Essa nova raça não se deu bem com os gigantes e rolou uma guerra. Um dos filhos de Ymir, que era Morrock, o Morrock que a gente conhece, o demônio, entrou num confronto épico com Odin, mas no fim os gigantes perderam. Morrock foi trancado e banido para Muspelheim e ficou lá detido, aprisionado durante todo o tempo até ele se soltar, que a gente sabe que ele vai se soltar, mas o resto da grande maioria dos gigantes morreu, foram mortos, e Ymir foi um deles. O que acontece é que o corpo de Ymir, cada pedacinho dele formou alguma coisa. O corpo formou a terra, os dentes e o sangue formaram lagos e mares. A crença era que o corpo de Ymir como um todo formou um mundo, um novo mundo, né? Que esse mundo vai ser mais tarde conhecido como Midgard. Sim, os deuses lá na confusão deles foram parte para Asgard e teve outros deuses novos, né, que surgiram numa nova comunidade. E esses deuses entraram em guerra também. Então, resultado, tudo veio muita confusão. Essa turminha aprontou muito. Mas o que vale para a gente saber é que o novo reino que surgiu de Ymir era Midgard. E Midgard adorava deuses. Após a guerra com os gigantes, esses deuses, né, criaram Asgard, mas depois vieram outros deuses também lá, foram criados descendentes, e eu não sei muito bem explicar como, para povoar um outro local chamado Valheim. Então nesse momento a gente tem Midgard, que é uma terra criada do corpo de Ymir, nós temos a terra dos deuses de Asgard, nós temos a terra dos deuses de Valheim, e não esqueçam que tem todo aquele limbo lá, que é onde fica Niflheim, o abismo e a Terra do Fogo, onde está preso Morrock. Então, ó, a gente já tem uma noção assim, do que estava sendo povoado. O que acontece é que Midgard vai ser a terra dos humanos, vai ser a terra da onde a gente vive, né? Então, assim, rolou guerra entre os dois deuses lá e eles tiveram suas próprias confusões entre eles depois dos gigantes. E o que acontece é que Midgard, quando veio, ela resultou na criação de muita coisa lá, inclusive várias lendas. Quando surgiram os primeiros homens, eles tiveram que enfrentar uma das piores lendas, né? Que era a lenda de Jormungand, que é uma serpente. Em volta desse mundo de Midgard tinha um grande oceano, e essa serpente ela vivia lá, e ninguém se aventurava por lá, até que essa serpente começou a atacar. Ela começou a atacar lá os habitantes de Midgard, né? O que acontece aí nesse momento? Aí começa o grande problema, né? Uma vez que já existiam humanos e Midgard teve que lidar com Jormungand, aí rolou um grande problema, porque essa cobra era impiedosa demais. Então eles precisavam de alguém para resolver esse problema. E aí veio 7 heróis para cuidar disso, que eles foram liderados pelo rei Tristão de Gaibold I. Olha aí, esse cara é da onde vem a linhagem lá do rei Tristão, que hoje a gente está no terceiro, né? Então ele liderou uma guerra, enfrentou essa grande cobra, né? E eles forçaram a serpente a sair de Midgard, que retornou para o lugar dela, e finalmente teve uma trégua.
né? Mas a trégua não durou, assim, tanto tempo, mas, por fim, eles conseguiram conquistar seu espaço. Então, o que aconteceu? A partir do momento que a Terra finalmente era nossa, né? Jormungand saiu daqui, agora a gente cria aqui um espaço. A gente tem, em Mídgar, o reino de Rune-Mídgar, tá? Que era um reino que adorava os deuses mesmo, o Odin e aqueles deuses lá de Asgard. Nós temos o deserto de Sograr, que até então ainda não era um deserto, ele ficava a oeste, né? E ele era conhecido como Eptos. Era uma terra que venerava os deuses antropomórficos, né? Ele se tornou um reino muito religioso, enquanto Mídgar, pelo histórico de ter que lutar contra monstros, se tornou um reino de batalhas, de guerreiros, militarizado. E a leste tinham as florestas onde se formou o reino de Paion. Sim, Paion, a cidade que antes era um reino. Então agora a gente já tem aqui formado em Mídgar o reino de Rune-Mídgar, o reino de Eptos e o reino de Paion. Mas aí, quando todo mundo achou que estava tudo em paz, deu ruim. Morrock se soltou, velho. Ele veio com sede de sangue, querendo destruir tudo e todos que os deuses criaram. Tá como, assim, com revolta, né? Pelo que fizeram com ele e com Ymir. Então o Morrock vem destruindo tudo. Ele dizimou Eptos, transformou Eptos num deserto. E é por isso que Eptos hoje virou o deserto de Sograr. E ele marchou em direção a Paion e Mídgar. O pessoal de Paion, desesperado, avançou em direção ao mar e tentou fugir, se aventurando pelo mar, enfrentando tudo, inclusive a própria serpente, creio eu, para poder fugir de Morrock. E o pessoal de Rune-Mídgar, que foi embora, eles começaram a ir para o norte ou vagar para o oeste, né? Alguns chegaram num novo deserto mais afastado, né? E outros foram até chegar no Planalto de Almés, né? Lá para cima perto de Juno, de Aldebaran, mas a gente vai chegar lá. Por enquanto não existe ainda Juno e Aldebaran, lá no norte. E no meio desse pânico surgiu um herói que falou que ia desafiar Morrock mano a mano, e esse maluco, que era o Thanatos, sim, da Torre de Thanatos, ele era um herói, ele enfrentou e enfiou a espada na cara de Morrock, ele estragou o enterro. Após a derrota de Morrock, Thanatos conseguiu lacrar Morrock de volta em Muspelheim. E esse lacre ficou na cidade de Eptos, que foi por onde ele escapou, onde Morrock escapou. Eptos agora é o deserto de Sograr, né? Foi construído então ali um selo para prender, para Morrock não conseguir voltar, ele ficou lacrado. E após a vitória, Thanatos ordenou que no lugar do selo fosse construído um castelo, que demorou aí uns 5 anos para ficar pronto. E esse castelo mais tarde viria a ser a cidade de Morrock, que a gente conhece, que fica no meio do deserto. Então, assim, ao fim da derrota de Morrock, o mundo já tinha mudado mais uma vez. Então agora, quem ficou em Rune-Mídgar se tornou um grande herói, porque eles resistiram ao ataque dos monstros, eles não foram embora, não fugiram. Mas além disso, a gente agora tem mais a oeste, o pessoal que fugiu para um novo deserto que eles encontraram, lembra? Eles formaram lá uma nova terra, que surgiria, que era a República de Arunafeltz, né? Que era a República da República de Schwarzwald, que era da República de Schwarzwald, né? E eles adoravam os deuses Freya e Freyr, que eram os deuses que habitavam outra cidade lá, sem ser Asgard, lembra que eu falei? Então, eles passaram a adorar esse pessoal. Então aqui a gente já tem uma formação de como começou toda a confusão de Rune-Mídgar. Então nesse momento o que a gente tem? A gente tem Rune-Mídgar, a gente tem Paion, ou o que sobrou dela, o deserto de Sograr, Arunafeltz e o Planalto de Almés, onde está se assentando gente. E tem gente que fugiu para o mar. Como que isso vai desembolar aqui para frente? A gente conta numa próxima história, num próximo vídeo. E obrigado por você ter vindo aqui. Nesse momento a gente tem um tempinho de paz aqui na confusão lá que rolou com esse monte de problema da Grande Serpente e de Morrock. Obrigado por assistir, curte, compartilha, segue o canal e comenta aí o que você está achando. Vale a pena? Vai assistir mais vídeos? Valeu, fui!